com o tema para hoje? Meu Deus. Eu quero compartilhar com você. Na verdade, o nosso tema é esse. Coloca pra gente. Eu estou sem retorno de imagem aqui hoje. Vamos lá, qual é o tema? Imagina Deus olhando do alto e dizendo: o menino, a menina. Vamos orar. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, no nome poderoso do Senhor Jesus. Meu Pai, que nessa rápida reflexão o teu Espírito possa nos dar a direção certa, Senhor. Não queremos falar absolutamente nada de nós mesmos, até porque, Senhor, o que prevalece sempre é a tua palavra, e quando o teu Espírito prevalece, Deus, dá tudo certo. Vidas são aquebrantadas, Senhor, vidas te reconhecem, se arrependem, e é isso que nos faz entender hoje. Sê conosco, no nome de Jesus, e se você crê, diga amém e amém. Em Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo de número 12, esse texto narra algo que mexe muito comigo, de verdade. Eu vou ficar na RA por enquanto, pode ser? O texto diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá, vou contar até 3, vamos lá. 1, 2, 3. Então, pode ir para o 3. Então, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Então, (14) Vamos de novo, 14. 1, 2, 3, vai. Em barro, e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aqui, em nome de Jesus. Parece ser uma coisa meio que injusta, né? A pergunta é: será que Deus não estava vendo uma situação dessa? Será que o Senhor não podia intervir para mudar esse quadro? Às vezes algumas perguntas elas são peculiares, elas são verdadeiras e são perguntas que nós fazemos normalmente no cotidiano da trajetória da nossa vida. Por que algumas coisas nos sobrevêm? Por que algumas coisas nos acontecem? É claro que, como na Bíblia há resposta para tudo, a Bíblia é o único livro que não precisa de nenhum outro livro para explicar a Bíblia. Quando nós estudamos, nós aprendemos que a Bíblia explica ela mesma. Então não há nenhum texto na Bíblia que não tenha uma explicação. E quando não há uma explicação, a gente vai para Deuteronômio 29, só a nível de você entender, e nós vamos
compreender que algumas coisas nos foram dadas e outras não. E o que nos foi dado a conhecer, nos foi revelado. E o que nos foi encoberto porque Ele decidiu não nos revelar. É simples assim. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Mas quando eu olho a prática do texto que eu estou lendo, e quando eu me coloco no lugar do povo dessa nação, o texto diz: mas quanto mais os afligiam. Deixa eu repetir isso, porque isso é, para essa curta meditação, é de suma importância. Quanto mais os afligiam. E aí algumas coisas vêm na nossa mente. Primeiro, tudo que José fez pelo Egito e pelo mundo. Aonde está o reconhecimento disso? Por que agora uma tirania, uma dinastia tão poderosa resolve afligir um povo que contribuiu? Um povo que, a partir de José, na revelação do sonho, entendeu que eram 7 anos de fartura e 7 de escassez, e que nos 7 anos de fartura eles tinham que armazenar, e de que eles sustentariam toda a terra. E assim aconteceu nos 7 anos de escassez. Aonde fica a lembrança de José? É uma outra coisa que mexe comigo, porque nós tendemos a isso, a nos esquecermos de algumas coisas. É comum isso, não era para ser assim, mas isso é algo que acontece. Mas para que eu tente te explicar o que houve aqui, é que durante 17, ou seja, durante 17 de dinastia, onde entra Faraó, sai Faraó, entra Faraó, sai, ou melhor, sai Faraó e entra Faraó. Durante 17 de dinastia, nós vamos ver que José era lembrado. E nessa dinastia, até a 17ª, o povo de Israel, o povo hebreu, ou melhor, o povo hebreu, eles eram respeitados. Só que até então, eles não imaginavam que viria a 18ª dinastia. Deixa eu já abrir um adendo aqui, para Deus começar a falar com você. Às vezes tudo vem muito bem, podendo chegar à 18ª dinastia. Na 18ª dinastia, muda-se a mentalidade dos governantes, muda-se a mentalidade de Faraó, e agora Faraó decide expulsar aqueles que estavam agregados no Egito, e os que não foram expulsos, esses seriam subjugados a um trabalho árduo. E assim acontece com o povo hebreu. Então, da primeira à 17ª, o povo foi respeitado por todos os faraós, todos os reis do Egito. Respeitaram por quê? Porque traziam consigo a lembrança da importância de José no Egito como governador, o segundo homem mais poderoso do Egito. Quando chega na 18ª, a coisa muda. A partir da 18ª, agora os que simpatizavam não simpatizam mais. Pode isso, Arnaldo? Às vezes, na minha concepção e na sua,
quero ser aqui 100% usado pelo Espírito Santo, dá-nos uma impressão de que algumas coisas são eternas. Só que Deus olha do alto e vai permitir algumas coisas, e isso que Ele vai permitir mexe comigo. Por que, pastor, que mexe com o senhor? Mexe comigo porque como que Ele vai permitir que agora os meus supostos aliados se tornem inimigos e me aflijam? Qual é o objetivo de Deus em tudo isso? Claro que a palavra e tema da mensagem, claro que é para o teu crescimento, é para o meu crescimento, mas entender esse processo doloroso, dolorido, cansativo de crescimento não é fácil, porque no meu entender, o meu desejo é crescer de uma outra maneira, não dessa. Na minha concepção, eu desejo chegar à estatura da varonidade de uma outra forma, não dessa. Eu até quero crescer, o que eu não imaginei é que para o crescimento teria que ter uma palavra chamada aflição, um verbo em que eles decidiram afligir. E isso aqui é que começa a mexer conosco, de verdade. Primeiro, deixa eu repetir, por que a 18ª tirania, ou por que a 18ª dinastia não foi igual à 17ª? Nós temos algumas coisas para aprender aqui, irmãos. A cada ano há uma expectativa também do céu a respeito da sua vida. Então 2023 não pode ser igual a 2022. 2021 não foi igual a 2022. Só que o segredo aqui não está na aflição que foi imposta ao povo. O segredo aqui é que quanto mais eles afligiam, mais eles cresciam. Quanto mais eles afligiam, mais eles se multiplicavam. Deixa eu usar uma forma chula, quanto mais batia, mais crescia. É claro que entender isso aqui, para quem está apanhando, não é nada fácil. Para quem está num processo de crescimento, não é nada fácil, porque eles vão olhar, e essa vai ser a primeira maneira que eles vão tentar impedir o crescimento do povo hebreu. A segunda, pastor, a segunda é mandando matar os homens que nasciam. Todo menino teria que morrer. Mas não quero hoje me atentar a isso, eu quero falar da primeira, dessa aflição que agora esse povo vai sofrer. E eu quero também contigo tentar entender como que se cresce em meio a uma aflição, como que se cresce em meio a dores, como que alguém pode, irmão, isso é coisa de Deus aqui para a tua vida, crescer em meio a dores, crescer enquanto você está sendo afligido, isso é coisa louca, o mundo não entende isso. Está tudo dando errado e você está crescendo. 2022 é talvez aquele ano que você decida passar uma borracha e tentar apagá-lo, e Deus diz não, pois tudo isso que você viveu é para que eu te preparasse para 2023. A aflição que lhe sobreveio
não foi acima da sua capacidade de suportá-la. Eu, o Senhor, conheço os teus limites e sei da tua capacidade. Doeu, mas você está crescendo. Só que Deus tem uma estatura certa para você. Para quê, pastor? Para que você ocupe lugares que já estão preparados do outro lado. Então existem lugares prontos, mas você não está pronto. Você não está pronta. E aí Deus te pega, me pega e diz assim: agora eu preciso preparar vocês. Primeiro, Ele vai dar uma ordem aos corvos para sustentar Elias. Depois Ele vai virar para Elias e vai dizer: ó Elias, agora você vai para Querite. Depois Ele vai dar uma ordem para a viúva. Depois Ele vira para Elias e diz: agora você vai para Sarepta. Então existe um lugar pronto, e às vezes nós não estamos prontos para ocupar esses lugares. Em 2022, o ano que Deus decidiu permitir a 18ª dinastia. Lembrando que enquanto eles estavam até a 17ª, não há nenhuma referência de que eles cresceram como estavam crescendo agora. Entendeu ou não? Cresciam porque se relacionavam. Agora, o texto é muito simples de entender, pois a partir da 18ª dinastia, eles vão ser afligidos. Então passou um faraó, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Na 18ª o Senhor entra. Escuta o que eu vou te dizer. Às vezes alguns corações são endurecidos. É isso, pastor, é. Para quê? Para promover em você a mudança necessária para que você ocupe o lugar que Ele já tem definido para a tua vida. Por isso, às vezes, haverão esquecimentos. O que eu falei? Olha para o pastor. É aquele momento que tu vira e diz assim: se esqueceram de mim. Aí começa a te remoer, começa a te amassar, começa a te... Aí você não dorme, você fica em conflitos, você se remói, você sabe, o teu pensamento gira em tudo. Aí você não compreende que Deus decidiu na 18ª tirania ou dinastia fazer com que José não fosse mais lembrado. Por quê? Porque o povo estava vivendo à margem do que José havia feito por eles. E agora o povo vai ter que viver as suas próprias experiências com Deus. Durante muito tempo da sua vida, você viveu à margem de alguém que orava por você. Agora, você é que vai dobrar o teu joelho e vai ter intimidade com Deus suficiente para ouvir a voz dEle. Deus está dizendo que junto com a 18ª dinastia egípcia,
abundância, está chegando um crescimento exorbitante, está chegando um amadurecimento exorbitante. É Deus virando para nós e dizendo assim: você não pode ser o mesmo de outrora, você não pode ser a mesma de outrora, você precisa passar por esse funil. Oh, os nossos irmãos assembleanos costumam usar isso, passar pelo funil de Jeová, entende? E aí, quando você passa pelo funil, Deus te prepara para coisas inimagináveis que vão estar do outro lado. Ele está te preparando para viver coisas nunca vividas antes. Porém, Ele está dizendo: se sujeite a essa aflição que lhe sobreveio. Ou seja, pastor, é o que? É não reclamar, é não murmurar, é pedir para Deus: Senhor, me ensina a lidar com isso. Voltou a imagem aqui para mim. Senhor, me ensina a lidar com isso, me ensina a lidar com a adversidade que eu estou enfrentando, me ensina para que eu possa passar de cabeça erguida por tudo isso, porque aqui Deus é contigo, Ele é contigo. Suporte. Tem alguém aí? Vira para alguém. Wallace vira para a esposa e diz assim: suporte. A esposa vira para ele e diz assim: suporte. É isso, suporte. Aí o 13 diz assim, ó, que aí fica mais fácil para que eu pregue. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Aí o 14 diz assim: eles fizeram amargar a vida com a dura servidão, em barro, em tijolos, em todo o trabalho no campo, em todo o serviço em que a tirania os serviam. E aí, irmãos, por que os egípcios queriam tornar a vida dos hebreus tão infelizes? Por que eles queriam tornar a vida deles de uma forma tão infeliz? Por quê? Porque os hebreus, eles eram uma fonte de bênção para a terra. Posso repetir isso? Eles eram uma fonte de bênção para a terra. Preste atenção. Quando há uma ruptura entre Ló e Abraão, e que um vai escolher as campinas, e Abraão vai ficar com um lugar oposto, ou seja, Ló olha e vê: vou por aqui, que por aqui é melhor e tal. Nos mostra que a geração de Ló escolhe terrenos e territórios, irmãos. A geração de Abraão transforma terrenos e territórios. Presta atenção no que eu vou te dizer. O lugar para onde Abraão estava indo era o lugar menos proveitoso, era uma terra seca. Me ajuda, era uma terra? Era uma terra seca. Aí o que Abraão vai ter que fazer? Cavar poços, transformando o que era seco em algo produtivo. Assim é você, assim é a tua geração, assim serão seus filhos. Nós seremos bênçãos para a terra. Você entendeu? Lugares que você vai pisar, lugares que os seus filhos pisarão, lugares que os seus netos pisarão, bênçãos que vão fluir a partir da tua vida. Eles serão o que você muitas das vezes não foi. Eu quero muito que os jovens aqui sejam pastores, pregadores, de uma forma geral, meninos e meninas, de verdade. Mas eu também quero que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles fizerem, passando em bons concursos. Você está entendendo? Doutores, você entende? Formados, 1, 2, 3, quantas faculdades lhe permitirem fazer, bem-sucedidos, bem-sucedidos. Repita comigo: os meus filhos serão bem-sucedidos. Por
pastor? Porque os egípcios olham para o povo hebreu e dizem: rapaz, se nós não segurarmos eles agora. E de repente um olha para o outro e diz assim: por quê? Vamos tornar da vida deles uma vida infeliz. Por isso é que nós temos vivido dias tão difíceis, onde algumas coisas têm tentado te abater, têm tentado te bloquear, têm tentado te paralisar. Mas Deus hoje vira para você, meu tempo aqui está esgotando. Deus hoje vira para você em nome de Jesus. Deixa eu fazer essa pergunta de novo. Por que que os egípcios queriam tornar a vida dos hebreus tão infeliz? Porque eles eram fonte de bênção na terra. Você é fonte de bênção na terra. Seus filhos são fontes de bênção na terra. Você não há perfeição. Para de se olhar e se achar perfeito, ou tentar, porque você não vai conseguir. O único perfeito é Ele. Não foi, é Ele, o nosso Cristo. Mas Deus hoje te traz aqui para te mostrar que você é fonte de bênção. O que eu falei? Se você pudesse sair daqui só com isso no seu coração, já valeu. Dizendo: por onde quer que eu vá, eu sou uma fonte de bênção. Mesmo que você tenha que andar nos Egitos da vida, você é uma fonte de bênção para a terra. Aonde você pisar, o que você fizer, você é fonte de bênção em nome de Jesus. Nós não encontramos, estou terminando, nos livros históricos, nenhuma nação que tenha sofrido tanto quanto a nação de Israel. Nenhuma outra. E aí fica aquela pergunta que não nos deixa calar, do porquê. Por que que algumas coisas acontecem dessa maneira? Por que que algumas coisas nos sobrevêm desse jeito? Em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 20, é o meu texto final. Olha o que diz o texto. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais o povo de herança, como hoje se vê. Aqui é a explicação de verdade do porquê que Deus permitiu. Por que que Ele permite, pastor? Por que que Ele permitiu? Ele permitiu para que o seu povo passasse por uma fundição, por um calor intenso, e nessa fundição fosse deixado para trás todos os detritos, e ficasse aquilo que é puro e aquilo que é usável. No meio de tudo isso aqui que a gente está vendo, Deus vira para eles. Isso eu extraí de um livro fenomenal, depois eu te dou o nome desse livro, que diz o seguinte: vocês vão sofrer, vocês vão, desculpa, amados, porque ninguém quer terminar um final de ano ouvindo talvez uma mensagem dessa. Você talvez esperou chegar aqui, que eu trouxesse algo, e você pula, glorifica, dá salto, tal, dá glória a Deus e aleluia. Eu imagino isso. Vocês vão sofrer, mas a sua experiência nessa batalha vai transformar os israelitas numa nação poderosa.
eles sofreram, mas a experiência deles nesse cativeiro egípcio, que durou em média de 430 anos, entre 400 e 430 anos, transformou eles. Qual é o objetivo de Deus, irmãos? Volta para o texto, põe na área, põe no versículo em Êxodo, e põe na RC para mim, perdão. Qual era o objetivo? Me ajuda a ler? Vamos lá. Mas quanto mais, não, assim, amados, está passando por um momento difícil, está passando por um momento que você tem questionado talvez a si mesmo, não a Deus, mas você tem procurado alguma coisa que você tem dito assim: Senhor, eu não estou entendendo. O texto diz assim: mas quanto mais Deus hoje vira para você e diz assim: seja resiliente, dê suporte, não perde o fio da meada agora não, estou finalizando. Seja resiliente. A resiliência, hoje alguns cientistas comprovando na genética humana, a resiliência é quando você pega um determinado objeto, um exemplo, uma bola de aniversário, você enche ela, não na sua capacidade máxima, você enche ela um pouco, ela já toma uma forma. A resiliência é quando você pega esse objeto, você amassa ele, mas quando você solta, ele volta para a sua característica original, amados. Você apertou, você imprensou, mas agora tu soltou e voltou. Você foi afligir, olha o que o texto diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais, me ajuda, olha para o pastor, finalizo agora. Sabe aquele menino que no início batia pezinho, agora ele vai precisar engolir o choro, queridos. Sabe aquela menina que qualquer coisa desistia, qualquer coisa abandonava, qualquer coisa chutava o balde, qualquer coisa no casamento dizia: então vai embora, você fica para lá, eu fico para cá. Sabe aquela coisa, tudo é separação, qualquer briguinha, não aguento mais. Sabe aquele menino, aquela menina, hoje compreendeu que casamento é até que a morte os separe. Casamento tem dia que o cara não está bem, a moça não está bem. Pode ser, irmãos, pode ser que teve algum tipo de desconforto, mas daqui a pouco tudo entra no lugar. Porque como é que eu faço para separar aquilo que Deus uniu? Como é que eu faço para separar aquilo que é um só, uma só carne? Não tem jeito. E aí você amadureceu, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. A menina, me ajuda, tema da nossa meditação, a menina cresceu, cara, o menino cresceu, as suas atitudes não são as mesmas, a sua forma de compreender não é a mesma. Ainda que você diga: pastor, eu cresci agora de um mês para cá. Em nome de Jesus, não importa o tempo, não importa, o que importa é que você cresceu. Pastor, tem coisas que eu aprendi de uma semana para cá. Aprendeu, isso mostra que você cresceu. Eu estou falando a respeito de um crescimento dado por Deus, com expectativa do céu a teu respeito. Em nome de Jesus, um crescimento que vai te levar a lugares, um crescimento que irá te levar a lugares. Em nome de Jesus, diga a partir de hoje, em nome de Jesus, as minhas atitudes
não serão pautadas nas minhas emoções. Diga: as minhas emoções não vão controlar as minhas atitudes. Diga: o que irá controlar as minhas atitudes é a minha maturidade nele. Aponta para o alto: é a minha maturidade nele. Deixa eu liberar para a sua vida: você cresceu em nome de Jesus. Cresceu. O que eu disse? Só que esse crescimento é na ótica do céu. É na ótica de Deus. É Deus olhando e dizendo: outrora ele faria isso, ela faria, mas agora ele cresceu, ela cresceu. Quando crescemos, nós aprendemos, guarda isso, que o ouvir, deixa eu começar com falar. O falar é prata e o ouvir cresceu. O falar é prata e o ouvir cresceu. Deixa eu falar de novo, porque isso aqui é muito comum entre nós. Eu sei que é a terceira vez e sei que você entendeu muito bem. Quando nós crescemos, nós entendemos que o falar Por quê, pastor? Porque o falar te compromete. Por quê, pastor? Porque palavra sela decreto. Então ouça mais, fale menos. Quando você chega nesse nível, Deus olha do alto e diz: ela, ele. A nova unção, nós é ir embora, irmãos, com atitudes diferentes. Atitudes diferentes. A partir de hoje. Porque nós, mesmo em meio à aflição, mesmo sendo afligidos, nós crescemos. Bateram, não tiveram pena. O inimigo veio e me espancou. Te espancou? Já sofreu um espancamento no mundo espiritual? Você viu a atitude do apóstolo Paulo, quando ele apanha? Ele é apedrejado, aquela coisa toda, se finge morto. Seus discípulos fazem um círculo ao seu redor e começam a olhar, dizendo, em outras palavras, lá se foi a nossa esperança. Daqui a pouco ele levanta, sacode a poeira e, como diz o ditado, dá a volta por cima. Deus vai te dar uma capa, escuta isso, Marco Aurélio. Deus vai te dar uma capacidade de se levantar em meio às pancadas da vida. Porque esse é o evangelho. Não é mostrar para você que serão só. Não, vão ter pancadas, vão ter lutas, vão ter
dificuldades, mas em meio a tudo isso, agora tem uma coisa que demonstra que eu cresci. Primeira palavra, retratação. O que eu falei? Se retrate. Tem alguém que você precisa se retratar? Se retrate. Tem alguém que você precisa se retratar? Mostra que você cresceu. Não consigo, não cresceu. Consigo, cresceu. Tá difícil, mas tu tá caminhando para se retratar? Não se preocupa não, no meio do caminho o Espírito vai se enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo. Não permita passar para 2023 sem se retratar. E se retratar não é futucar, nem mexer, não é nada disso. Se retratar muitas das vezes é dizer assim: tu me perdoa. Se tem uma coisa sincera, Isaías, eu gosto disso, é olhar nos olhos. O que eu disse? São duas coisas que eu vejo que são sinceríssimas, Mateus. Primeiro, olhar nos olhos. Olhar nos olhos é muito sincero. Segundo, um abraço. Já viu alguém quando te abraça, mas não quer te abraçar? Já viu alguém que já foi curado num abraço, irmãos? Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reflexão. Mas hoje também é dia de cura, irmãos. Hoje é um dia que Deus separou, sabe, para nós, para dizer assim: não saia daqui da mesma maneira que você entrou, em nome de Jesus. Saiam daqui curados. O que eu disse? Curados. Leve. O que eu disse? Em nome de Jesus. Leves. Eu quero fazer o meu apelo com você aí no seu lugar. Não vou te pedir para vir à frente. Não precisa pagar agora não. Com a sua cabeça curvada. E de repente hoje você vai dizer para Deus: Senhor, eu preciso viver isso aí, ó. Eu preciso crescer, Senhor. E de repente aí no teu lugar você vai estar pedindo perdão, sem que necessariamente você vá a alguém que de repente esteja distante de você por algum motivo. Mas você vai estar falando com Deus: Senhor, me perdoa pelas minhas atitudes, pelos meus, por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor. E de verdade, Deus, não nos consideramos melhores que ninguém, Deus, mas também sabemos quem somos em Ti. Eu quero Te entregar cada vida, cada coração, cada pessoa, das que aqui estão, das que estão nos assistindo, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Sabe aquela menina? Sabe aquele menino? Cresceu. Que possamos crescer no Senhor.
As suas palmas exaltam o Senhor Jesus.